Graças a Deus, obrigado pela sua audiência. Eu estou aqui com meus alunos estudiosos, aplicados da Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja gostando e aprendendo. Estamos hoje estudando sobre a igreja, povo de Deus, a esposa de Cristo, a edificação de Deus na terra. E a gente está aprendendo um pouco mais sobre a igreja do Senhor Jesus. Já estudamos o primeiro bloco, onde estudamos sobre a natureza da igreja, a definição, falamos um pouco também sobre a origem da igreja, a identificação da igreja. E agora vamos para a segunda parte da nossa lição e vamos estudar sobre a existência da igreja. A existência da igreja. Quando falamos da existência da igreja, pessoal, temos que nos lembrar que a igreja existe na Terra há mais de 2000 anos. Historicamente, a igreja começou quando? No Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Começou com 120 membros que estavam presentes ali no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo, e a igreja hoje está constituída por todos os membros e crentes salvos, lavados pelo sangue de Jesus, que já aceitaram Jesus como Salvador em toda a terra. Então a igreja tem milhões e milhões e bilhões de membros. Então, quando falamos da existência da igreja, estamos nos referindo aos membros, aos líderes e às ordenanças. É claro que tem muito mais. Nesses 2000 anos de existência da igreja, a gente observa que existem igrejas com todo tipo de liturgia, de cores e tradições. Mas se a gente for examinar a palavra de Deus, o que é que Deus coloca como princípios fundamentais para a existência de uma igreja, não é a sua liturgia, não são os seus métodos, mas são os princípios deixados por Jesus nesses 2000 anos. E aí a gente encontra Jesus falando sobre os membros da igreja, sobre os líderes da igreja e também falando um pouco sobre as ordenanças, as principais ordenanças. Quem poderia falar alguma coisa sobre esse tópico para a gente? Pastor, a respeito de membros é interessante porque a igreja é formada de pessoas que juntas formam o corpo de Cristo e é um organismo vivo. São pessoas ativas, em constante aperfeiçoamento próprio, mas que constituem a igreja perfeita e imaculada de Cristo. E pela necessidade de se juntarem e de crescer e de prosperar, existe uma adequação às legislações locais. Então, a igreja hoje ela se reúne em forma de associações, de pessoas jurídicas e tem que se submeter a algumas situações humanas, mas ela não deixa de ser a igreja de Cristo espiritual e viva através de seus membros de forma crescente. É muito interessante isso. É verdade. O que você falou, Jadiel, é importante. A igreja ela tem duas naturezas básicas. A natureza humana e a natureza divina. A natureza humana da igreja, como membros, a igreja é uma associação. Tem estatuto, tem regras legais. O pastor geralmente é o presidente da igreja ou alguém que responde pelas contas da igreja administrativamente, é responsabilizado civil e penalmente por qualquer erro ou crime que cometa. A igreja hoje responde por crimes sonoros, crimes ambientais. Então, é o lado humano da igreja. A igreja tem que ter contabilidade, a igreja presta relatórios ao fisco, embora não pague o chamado imposto de renda, mas a igreja paga outros impostos. Tem muita gente que diz que a igreja não paga imposto, paga. A igreja, não, em alguns países, como aqui no Brasil, a legislação diz que a igreja não paga imposto sobre o patrimônio e sobre a renda, mas a igreja paga os impostos indiretos aí, como trabalhista, né, como todo mundo. Agora, o lado espiritual da igreja é o lado ordenado por Jesus, que é o principal propósito da igreja aqui na terra, é receber a salvação, pregar a palavra de Deus, como nós vamos estudar no último tópico sobre os propósitos da igreja. E este lado espiritual é coordenado e comandado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E vem os membros como filhos de Deus. E aqui eu coloquei quais são os pontos principais para nós identificarmos alguém como membro de uma igreja. Crer na palavra de Deus, aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador, ser batizado nas águas. Jesus disse, quem crê em mim e for batizado será salvo. E ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e viver para a glória de Deus. Então, na Bíblia,
nós encontramos essas 4 condições básicas, simples. É claro que tem algumas igrejas que acrescentam um monte de outras questões, mas regras simples para alguém ser membro da igreja espiritual de Cristo é crer na palavra, aceitar a Cristo como único e Salvador, Senhor e Salvador, ser batizado nas águas e viver para a glória de Deus. Um outro tópico importante, item que eu coloquei aqui nesse segundo tópico, são os líderes da igreja. Quem são os líderes da igreja? E a gente observa que o Espírito Santo, ele é o comandante da igreja aqui na terra. E ele levanta líderes. Assim como o Espírito Santo capacitou a Jesus Cristo e o ungiu com poder para ser o nosso Salvador, ele capacitou depois os apóstolos, deixados por Jesus, né? Depois ele capacita a segunda geração, que vem depois dos apóstolos, até os nossos dias. E a gente observa que em toda a terra, a igreja tem uma diversidade de líderes, pessoas que são levantadas. Eu acho isso muito lindo na igreja, porque o meu chamado, eu, pastor Enaldo, como líder, antes de ser um chamado de um pastor, foi uma convocação de Deus ao meu coração. O Espírito Santo vai levantando líderes, como eu estou falando aqui com o Jadiel também, que é um jovem pastor mais recente do que eu, e já tem uma garotada aí de 12, 13, 14 anos que o Espírito Santo já está chamando como líderes. Talvez você, que está me ouvindo aí na escola dominical, você já está sendo despertado pelo Espírito Santo. E alguém diz assim, mas será que vai faltar líderes para a igreja? Não, porque a Bíblia diz que Deus dá líderes à sua igreja. E você lê Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, que Deus deu à igreja pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, né, e profetas. Então, Deus colocou na igreja, Deus dá, Jesus que dá os líderes à igreja. Ele vai levantando, né? E além de presbíteros, diáconos e obreiros auxiliares. E por último, eu quero falar sobre as ordenanças. Quais são as ordenanças principais de Jesus para a igreja? Pastor, eu tenho um comentário sobre isso, como a gente acaba de ler na nossa revista, né? Cristo deu 2 ordenanças específicas para a igreja, o batismo nas águas e a ceia, certo? É engraçado a gente comentar porque hoje em dia muitas igrejas elas impõem regras, elas criam regras, além dessas que o Cristo já nos deu, mas elas inventam regras para o povo cristão, para que eles cumpram, e coisas que não estão na Bíblia, que não são inspiradas por Deus muitas vezes. É verdade, Mateus. As igrejas, como denominações, elas instituem diversos preceitos e regras aos seus membros. Mas Jesus deixou 2 ordenanças principais de avaliação da nossa vida e compromisso com Ele. Primeiro é o batismo nas águas, que representa a nossa identificação na morte e ressurreição de Jesus. Porque a minha salvação não depende de mim nem das minhas obras, mas em crer que Jesus morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Então, esse batismo nas águas significa que eu estou morrendo para o mundo, para uma vida de pecado, para viver completamente para Deus. Romanos capítulo 6, verso 4 a 6, fala muito bem sobre a crucificação do homem, do egoísmo, do orgulho, para uma vida de acordo com os valores divinos. E a ceia do Senhor? Como diz a própria palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, é um relembrar constante de que eu tenho uma aliança com Deus. Mais do que uma aliança de casamento do marido com a mulher, o sangue de Jesus derramado na cruz é minha aliança com Deus. Então a ceia significa fazer isto em memória de mim. Todo dia eu tenho que me lembrar que eu tenho dono, que o meu corpo pertence a Deus, que eu sou de Jesus. Por isso que eu devo cear, não como uma tradição, eu devo cear como vivendo uma vida plena e permanente com o Senhor Jesus Cristo. Então, batismo nas águas e a ceia do Senhor são as 2 ordenanças deixadas por Jesus. Vamos parar aqui esse segundo bloco e já voltamos, finalizando, falando sobre a missão da igreja nesta lição que está maravilhosa.